Olá, meu nome é Davi Nigri, sou advogado associado da ABF, Associação Brasileira de Franquia ou Franchise, como preferirem, seção Rio de Janeiro. Eu vim aqui para falar com vocês sobre a nova lei de franchise. Nós vamos falar sobre as novidades e pontos críticos da nova lei do franchise. Entendam, o Brasil é um dos poucos países do mundo com uma regulamentação específica para o franchise, sinal de que o faturamento de 18 bilhões e o crescimento de 6,9% no ano passado ajudaram a deixar o setor bastante otimista. A nova lei de franquia mudou muita coisa na relação entre franqueador e franqueado, principalmente o que nós vamos focar muito, que é a transparência. Mas, antes disso, nós precisamos entender o que vem a ser franquia. Veja, franquia é um método através do qual o franqueador que deseja expandir, ampliar sua base de negócios, ele nomeia franqueados que vão adquirir, ensinado por ele, um know-how, usar uma marca, e vão investir, ou seja, o franqueador cresce sem precisar de muito investimento. Por outro lado, um franqueado é uma empresa que está começando, não tem nome nem experiência e, em princípio, teoricamente, vai receber esta marca e o know-how. Basicamente, a ideia é essa. A primeira diferença da antiga lei para a nova é o seguinte: a antiga lei 955 falava em ceder a marca e, eventualmente, ceder o uso de métodos e sistemas. A nova lei fala ceder o uso da marca e sempre associado à cessão de métodos e sistema. Ou seja, agora não é mais opcional, é obrigatório, tem que ceder as duas coisas. Tá? Dito isso, tá? Eu quero que vocês entendam agora um ponto importantíssimo. Os direitos e obrigações não estão na lei, e sim no contrato. O que significa isso? Vejam, no contrato de locação, por exemplo, todos os direitos e obrigações estão lá na lei. O contrato só faz copiar aquilo que está na lei. Já no contrato de franquia, os direitos e obrigações estão no contrato. O contrato faz lei entre as partes. Então, se eu me dizer para que serve a lei? A lei, meus amigos, ela só tem uma finalidade. E ela foi criada para isso. Tá? Para dar transparência e apresentar ao franqueado todas as características, todas as informações importantes do franqueador. Por quê? Porque antes da primeira lei, a 955, tá? Era uma caixa preta. Franqueador entrava sem saber nada. Tá? Então, por isso eu comecei dizendo para vocês que o ponto-chave é a transparência. A nova lei veio aumentar essa transparência. Agora nós vamos apresentar alguns pontos importantíssimo relacionado a informações que o franqueador deve fornecer ao franqueado, de acordo com as modificações, inclusive da nova lei de franquia. Primeiro, o histórico. Você tem que conhecer qual é a história do franqueador. Afinal de contas, tá? De onde ele veio, o que ele fez, como desenvolveu. Isso é o início. Segundo, a qualificação completa. Você vai ser franqueado de alguém, você tem que saber CNPJ, empresas coligadas, contrato social. Você tem que conhecer com quem que você está lidando. Tá? Segundo, demonstrações e balanços. Óbvio, se você vai ser franqueado de alguém, você pode pegar esses balanços e demonstrativos, leve a um contador e ele vai te dizer se a empresa está solvente ou não está, porque ela pode estar à beira da falência. Você não vai querer ser franqueado uma empresa que está à beira da falência. Outro ponto, indicação de todas as ações. Isso agora, com a nova lei, ficou muito mais especificado. Por quê? Se você vai ser franqueado de um franqueador e descobre que ele está
repleto de ações contra ele, você vai ainda assim insistir em ser franqueado? Além disso, você precisa saber a descrição detalhada da franquia. O que é a franquia, como que ela se procedimentaliza. Essa descrição tem que ser muito bem transmitida. Outro ponto, o perfil do franqueado ideal. Você tem que saber para ver se você vai se adequar a esse perfil. E depois vem toda uma parte financeira, tá? O valor estimado das instalações, o valor do investimento, quanto você vai gastar por mês, quais as taxas que você vai pagar inicialmente, a taxas mensal. Com essas informações, você pode fazer uma análise financeira e saber se essa empresa ela vai se pagar em 5 anos, que é normalmente o prazo. Tá? Além disso, você precisa saber tudo sobre qual vai o custo de aluguel de equipamentos, de ponto comercial, taxa de publicidade, seguro, porque tudo isso vai envolver no custo. Depois, outro item é a relação complexa de todos os franqueados e franqueadores e ex-franqueados dos últimos 24 meses. Antes a lei falava em 12, a nova lei fala em 24. Por quê? Você pode, com essa informação, se dirigir a eles e procurar saber se eles estão satisfeitos, se os que deixaram de ser franqueados, por quê, qual o problema que eles tiveram. Além disso, tá, é importantíssimo a política de atuação territorial. Qual o território que você vai optar e utilizar? Você terá exclusividade, você terá direito de preferência se em caso querer implantar mais uma unidade nesse território. Inclusive, eu posso contar vários casos muito interessantes. Tá? Tive procurado por um franqueado que tinha uma franquia de calçados femininos num shopping Leblon e o território dele era limitado apenas ao shopping Leblon. Mas, alguns meses depois, o franqueador nomeou uma outra unidade fora do shopping, 2 ruas adiante. A partir desse momento, a franquia dele despencou. O faturamento despencou. Então, vejam, é importantíssimo a definição da questão do território. E isso vem bem mais discriminado na nova lei. Além disso, é importantíssimo você saber a indicação precisa do que é oferecido pelo franqueador ou franqueado. Porque se ele vai transmitir um know-how, ele vai transmitir um método de trabalho, ele tem que dar suporte permanente, supervisão da rede. Quais os serviços que ele vai oferecer? Ele vai dar treinamento? Quantos dias de treinamento? Ele vai te entregar manuais explicativos de tudo. E layout e padrões arquitetônicos. Ele vai te entregar, porque, afinal de contas, franquia é padronização, então ele vai ter que te orientar como padronizar. Informações claras sobre a situação da marca. Agora a nova lei ainda veio deixar mais discriminado. Tem que apresentar a classe, subclasse da marca. Tudo bem detalhado. Por quê? Eu já tive um caso de um franqueado que me procurou, que meses depois de ter assinado o contrato de franquia, ele recebeu uma notificação de uma empresa que se dizia detentora dessa marca e exigindo que ele parasse de usar essa marca. Claro que depois nós nos voltamos contra o franqueador, mas imagina o prejuízo que ele teve. Então, o conhecimento da marca é importantíssimo. Então, para o franqueador, é necessário que ele tenha um acompanhamento permanente de especialistas junto ao INPI. Outra questão importantíssima é a situação do franqueado após a expiração do contrato. Afinal de contas, ele vai poder continuar trabalhando ou não com essa atividade que ele aprendeu ou supostamente aprendeu com o franqueador? Vejam, já existe uma cláusula chamada cláusula de barreira ou de confidencialidade, tá? Que impede que ele, durante 1 ano, 2 anos ou 3 anos, se utilize. Eu tive caso, por exemplo, de um dentista que era franqueado de uma franquia, obviamente de odontologia, e que estava, por força de
cláusula de contrato, proibido de exercer a profissão de dentista. Evidente que tivemos que levar isso ao judiciário. Depois de todos os aspectos, é preciso verificar, por exemplo, um item que a nova lei veio introduzir, como é que funcionam as regras de transferência de sucessão. Vamos supor, você quer vender a sua franquia. Como é que fica? Em que circunstância pode vender a sua unidade? Se você vier a falecer, o seu filho vai poder te suceder? E as penalidades? Porque o contrato é recheado de penalidades, mas a lei exige que apareça bem claro na sua cláusula de oferta, explicando quais as penalidades, tá, que o franqueado vai ter que ser submetido se cometer determinados ou os deixar de fazer determinadas coisas. Além disso, tá, nós precisamos saber se o franqueado compra insumos do franqueador, se existe uma cota mínima. Tudo isso são exigências da nova lei. A nova lei também exige que o franqueador, na circular de oferta, indique se existe um conselho, uma associação de franqueados. Sim, porque essa associação é importantíssima. Eu mesmo já criei várias associações de franqueados para defender o interesse de franqueados junto ao franqueador. Outro ponto que é fundamental é o prazo contratual e condições de renovação. Você tem que saber qual prazo você vai ter de franquia, se a franquia vai se pagar nesse período, em que condições vai renovar. Você tem que pagar, você tem exigências. Tá? A nova lei trouxe uma novidade, chama franquia de órgãos públicos. O que é isso? Tá? É franquia não de empresas particulares, mas, como o próprio nome diz, de órgãos públicos. Já existia a franquia dos Correios. Agora, outros órgãos públicos estão franqueando. Tá? E a nova lei veio bater firme em cima das consequências de não cumprimento ou de omissão ou de falta de informação na circular de oferta de franquia. A antiga lei já dizia que a falta de informação ou omissão pode levar à anulação do contrato, com restrição, tudo que foi pago. A nova lei já, inclusive, estabelece sanções penais, criminais. Tá? Outro ponto importantíssimo e interessantíssimo que a nova lei trouxe é a situação do franqueador que aluga um ponto e subloca para o franqueado com valor de aluguel superior ao que ele paga ao locador, tá? Ao proprietário. Isso, inclusive, de certa forma, contrariando a lei de locações 8245. Tá? Um outro ponto que a nova lei veio para proteger o franqueador é estabelecer de uma vez por todas que não existe relação de franquia entre franqueador e franqueado, para evitar, tá, que muitos franqueados entrassem com a ação, tá, buscando se defender no Código de Defesa do Consumidor contra o franqueador. Ainda não terminou. Ainda tem outro ponto, aliás, mais dois. Um é que não existe relação trabalhista entre franqueador, franqueado, empregado do franqueado, com relação ao franqueador, para evitar reclamações trabalhistas de franqueados contra empregados do franqueado contra franqueador. Para finalizar, um ponto importantíssimo é a questão do juízo arbitral. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses, talvez você não saiba o que é arbitragem. Existem dois meios de você defender seus direitos. Um é pela justiça comum, e você vai ser julgado por um juiz. Mas se o teu contrato tiver uma cláusula chamada cláusula compromissória, você não poderá ir para a justiça comum. Você terá que ir para arbitragem. Quem vai julgar é um árbitro, que não é obrigatoriamente juiz e muito menos advogado. Então, havia muita discussão se era válido essa cláusula arbitral nos contratos de franquia. Tá? E agora a nova lei já veio dizer que é, sim, válido
cláusula arbitral em contrato de franquia. Então, vejam, tanto para o franqueador ou franqueado, é importantíssimo haver um acompanhamento especializado na hora de analisar a circular de oferta, analisar os aspectos da lei, tá? Ou mesmo elaborar uma circular de oferta de franquia com base na nova lei, porque a nova lei já está valendo e quem não se adaptar à nova lei está irregular. Então, procure um advogado especializado em direito empresarial e franquia para orientá-lo.